Muito bom dia. Você sabe que esse é o nosso código, né? Qualquer lugar do mundo que tiver, você manda senha. Veio o retorno, você fala, eu tô em casa. A gente está em casa, a gente está em casa. Meus amados amigos, muito bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui, vocês nem fazem ideia. Muito grande mesmo. E em especial nesse contexto do tratamento. Porque o contexto do tratamento é um contexto diferenciado, vocês vão entender. É especial, para mim é especial, para a equipe é especial, para todos nós. Para vocês terem ideia de como a gente leva extremamente a sério, tem uma equipe enorme no Brasil que está parada agora, vibrando por vocês aqui, por todos nós. Então, é uma estrutura muito bem organizada, né? Não importa em qual lugar a gente esteja. Então, o suporte espiritual é muito lindo, muito lindo. Então, fico feliz de estar aqui. E se vocês me permitem, né? Good morning for all of you, American guys, or everybody from the other countries. I've been honored to be here again in US. Thank you so much for coming, your healing session. I appreciate a lot your presence with us, so I hope you can enjoy every moment. And with us we can be completely open for everything that our spirituality can bring us. I know something maybe it's different, I don't know exactly when compared with your culture, but I think the most important culture in the world is the love. So the love unifies, and is a great bridge that connects to God, from our hearts to God. So thank you so much, really, for that and for receiving us so warmly, so full of love and care in your land. Thank you, thank you. Então, assim, o nosso tratamento, ele tem uma longa história, né? Não dá para contar a história aqui hoje. É uma linda história, diga-se de passagem, mas eu vou abreviar bem curtinho, para vocês entenderem, né? Por que a gente está aqui? Porque, na verdade, eu estou aqui e o ponto principal é o tratamento que nos traz aqui. As palestras vêm a reboque, né? Vem junto, mas é o tratamento. Nós trabalhamos com tratamento espiritual há mais de 25 anos, quando tudo começou, né? A long time ago. Eu me lembro, longas histórias. Na época, tudo bem, falando assim, esse negócio de na época parece que a gente é muito velho. Naqueles dias, esses padres comentando, naqueles dias Jesus andava, mas quando eu tinha 19 anos, já tem um tempinho aí, uma estradinha percorrida. Gente, foi uma grande surpresa. Nós começamos a trabalhar junto com o amigo espiritual e a equipe, né, que o acompanha. Não foi embora eu ame e desejasse algo do tipo, jamais esperava que fosse acontecer dessa maneira e que fosse tomar a dimensão que tomou. Então, durante muitos anos, nós atendíamos num centro espírita chamado Irmão Glacos, né, na Grande Belo Horizonte, em Betim. Então, era muito semelhante a um processo médico mesmo, com macas, atendimentos, prontuários, foram milhares de atendimentos assim. Então os pacientes vinham, recebiam atendimento, acolhimento, a orientação segura. Nós tínhamos naquela oportunidade ainda a chance de acompanhar. Eu confesso que é a parte que eu mais sinto saudade, porque pelo menos junto com o Dr. Fritz, né, e os outros amigos, a gente acompanhava. Então cada paciente às vezes era atendido 2, 3, 4, 5 vezes durante um ano, às vezes mais. Você acompanhava o antes, durante e depois, pessoas que estavam para desencarnar melhoraram, se curaram de doenças. Muito embora o mais importante nem é a parte física, definitivamente não é a questão física, é a questão moral, a questão espiritual. Quantos conflitos foram curados, né? Quantas coisas lindas, ou pessoas pelo menos passaram pelas suas dificuldades naquele momento com mais suporte. E aí chegou um determinado instante que ele nos pediu para que a gente pudesse levar esse tratamento além fronteiras, além das portas da casa espírita, para que mais pessoas tivessem acesso. E eu me recordo exatamente do dia, na verdade foi à noite, quando ele falou isso a primeira vez. Eu tomei um susto. Eu falei, como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou fazer isso especificamente? Não é tão simples assim. Eu falei assim, mas nós precisamos fazer isso. E as pessoas vão vir, não se preocupe, esse é problema nosso, né? Faz o seu, nós fazemos o nosso. E aí começou a acontecer. Conversei com uma amiga querida que topou o desafio e nós fizemos um tratamento. Primeiro tinha 20 pessoas,
Hoje lá no Brasil a gente não tem condição de abrir a boca para falar do tratamento, porque assim, é muita gente que vê. A gente hoje fecha um ginásio. São ginásios. A gente fecha para os tratamentos. Isso porque não tem condição de atender mais. Então, mas não é por causa do número, o que importa não é isso. É para dizer que ele foi tomando uma dimensão tão grande, eu acredito que pela proposta dele. Porque é lógico, a maioria das pessoas quando fala em tratamento espiritual tem a curiosidade da mediunidade. Eu entendo isso, também já tive nesse lugar há muitos anos atrás. É natural, né, que a gente fique curioso, espírito e tal, mas vocês vão ver que isso é o que menos importa. O que mais importa é o efeito na sua alma. Nosso tratamento ele é ecumênico, né? Todo mundo sabe, a minha base é espírita, isso nunca vai mudar, mas meu coração é universalista, o amor é a chave que nos conecta, e é uma tristeza que muita gente não entenda isso, ainda perca tempo brigando por rótulo. Mas fique tranquilo, um de regeneração acaba. Tem gente que acha que na regeneração todo mundo vai ter uma religião, não entenderam nada. Para quem estuda o espiritismo, lê lá o capítulo 18 da Gênesis. Nada disso, cada um continua com as suas crenças, a diferença é para ver respeito. O amor vai ser a crença universal, a única ponte que nos unifica a todos. E essa transição que a gente está fazendo. Então esse trabalho da Falange do Bem faz parte desse movimento gigantesco da espiritualidade superior para a promoção da transição planetária. Como os amigos espirituais falam, são uma minúscula gotinha no oceano de Deus, mas é a nossa gotinha, então tem que cuidar dela. Não é? Cada um tem a sua gotinha. E a humanidade precisa muito se curar. Você vê que tristeza, a gente acordou, estava comentando, muito chateado. Mais um problema grave lá em Israel, né? Vocês devem ter visto lá com os palestinos, mais uma, como se a gente já não tivesse problema suficiente na Terra. Então assim, para a gente parar e refletir sobre a alma humana, sobre os nossos conflitos íntimos, gente, é algo premente, sabe? É urgente, não só por nós, individualmente falando, mas pela humanidade. Nós somos células vivas de um organismo maior. Não tem como eu achar que eu faço o bem ou o mal a você sem fazer o bem ou o mal a mim primeiro. Esse sistema é inteligente, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, né? You reap what you sow. Uma das frases em inglês que eu acho mais bonita. Então, se a gente não cuidar bem do nosso plantio, como é que nós vamos ter colheita? Então, no meio desse processo todo, os tratamentos começaram, cresceram demais. Primeiro a gente começou a fazer o Brasil em diversos lugares, e foi legal porque a família foi crescendo, porque cada vez as pessoas eram tratadas e ficavam tão vinculadas que queriam acompanhar. Aí virou caravana. E todo mundo é voluntário, né? Pra vocês terem ideia, é por amor, não há nenhum outro tipo de interesse a não ser curar a nossa alma. Cada um, né, paga suas despesas, cada um se organiza, cada um faz como pode, mas todo mundo quer fazer a diferença de alguma maneira. Agora a gente teve, para quem é do Brasil, nós tivemos agora no Nordeste. Para mim isso é um fato significativo, porque a gente marcou para o Nordeste, Sergipe e Salvador especificamente, nossa, tratamentos maravilhosos, nós tivemos, graças a Deus, e palestras também, mas a princípio eu levar a família, porque eles queriam ir. De repente a equipe nossa da Falange foi em peso, e tem pessoas que vão ficar pagando essa passagem durante mais de um ano, porque eu conheço a situação financeira delas, mas elas quiseram ir, elas fizeram questão de ir, sabe? E eu acho assim, isso para mim tem um valor tão inestimável, a gratidão que as pessoas têm de querer estar perto, de querer auxiliar, sabe? Que a gente vê porque que a gente nunca pode desistir da humanidade. Com todas, né, as adversidades que a gente tem, nós estamos nos curando. Então por isso que eu falo que para mim estar aqui hoje é um presente, porque é o primeiro tratamento internacional que a gente faz depois da pandemia. Porque nós começamos, né? Eu não contei isso para vocês, mas depois que tudo cresceu, a gente já fazia tratamentos grandes em vários lugares, muita gente. Um dia o Dr. Fritz usou o meu dedo e desenhou numa parede, na cidade de Homo Levade, na Grande Belo Horizonte. E falou com a nossa coordenadora lá, ela disse, olha, é chegada a hora da gente expandir, né? E agora nós vamos para fora do Brasil. Detalhe, eu não conhecia ninguém fora do Brasil, eu não tinha a menor ideia. E eu me lembro, né, que ele falou assim, não se preocupem, né? E aí eu terminei, né,
fechou o processo mediúnico, que eu comecei a tirar onda. Eu falei, ó, que bom, ele vai porque ele não paga passagem aérea, né? Já morreu. Aí é bom ali, vai voando, evolito e tal, vai todo mundo. A gente, não sei nem como é que a gente faz. Gente, morde a língua. Isso era domingo. Eu viajei a trabalho para o Paraná, lá para Maringá, de repente, Cecília, que trabalha comigo, ela disse, Ricardo, tem uma pessoa de Londres que fez um contato aqui. Eu, oi? Eu sabia que ela foi, ela quer conversar com você. E aí todo o processo começou. Mas assim, se alastrou, vou ser sincero. A gente tinha as pílulas na época começando, e ele sempre falava, né? As pílulas vão primeiro, nós iremos depois. Então assim, hoje é muito fácil olhar e ver que realmente foi assim que aconteceu e continua sendo. Mas na época não tinha nada, né? Nada, absolutamente nada. Eu, será, meu Deus? E a gente com a pouca fé que tem, né? Mas a grandeza divina vai além das nossas limitações. E tudo foi acontecendo. Gente, mas eu estou falando sério. Em pouquíssimos meses, a gente estava na Europa. Nós fizemos o maior tratamento espiritual da história de Londres, que a gente primeiro tem notícia. Depois de um monte de dificuldade que vocês nem imaginam. Fomos para a Espanha. Essa é a primeira viagem, né? E outros países. E aí, de repente, o processo começou a fluir. As pílulas começaram a se alastrar de um jeito que eu não fazia a menor ideia. Foi vindo voluntário de todos os lados. De repente, lá em Londres mesmo, um amigo nosso muito querido que já desencarnou, ele acordou na madrugada. Eu não conhecia ele. Imagina, o cara nunca me viu na vida. Nem eu a ele. Ele acordou de madrugada, com o espírito acordando ele assustado. Ele me contou isso diversas vezes. Ele falou assim, olha, um rapaz do Brasil está gravando as mensagens, você vai começar a subir elas para o YouTube. Ele, o quê? Ele nem sabia mexer com o YouTube. Ele era guarda de trânsito. Ele era um brasileiro. Sabe aqueles guardas que ficam falando para as crianças assim? Presta atenção. E ele foi aprender sobre o YouTube. Ele criou o canal das pílulas do Evangelho, o Instituto Namastê, né? Lá em Londres. Aí hoje é a Dani que cuida. Inclusive a Dani mora aqui nos Estados Unidos. Está até no Brasil, mas ela mora aqui. Ela usa um recurso que ela utiliza, ela trabalha junto com o exército americano e tal, para organizar as pílulas e faz um trabalho hercúleo de traduzir as pílulas para os principais idiomas do mundo, 90% de todos os idiomas do mundo. É gigante esse trabalho. Não tem nem como agradecer a equipe. Todo mundo é voluntário. E assim foi acontecendo. Na época da pandemia, a gente tinha tanto voluntário que naquela loucura toda que estava se vivendo, né, os acolhedores fraternos à distância atendiam de quase 5.000 pessoas por semana. Pensa, voluntariamente. Era um volume gigantesco, né? Roseli, que está aqui, esse anjo iluminado que Deus mandou para o nosso caminho, né? Fez essas pontes todas e coordena tudo isso até hoje, com tanta gente boa trabalhando. E voluntário, quero citar a palavra voluntário, porque, gente, as pessoas querem fazer o bem. Nunca duvide disso. A gente às vezes erra o caminho, né? A estratégia, um desvio de rota, mas a nossa essência é boa. Pode ter certeza, o criminoso de hoje é o anjo de amanhã, e o anjo de hoje já foi criminoso ontem. Então é um processo de redenção, né, espiritual. E a gente vive uma roda da vida. O rico hoje é o pobre de amanhã, o pobre é o rico, o saudável é o doente é o saudável. Então esses papéis materiais, o poderoso é o fraco é o poderoso, isso é besteira, né? A alma é o que importa. Enquanto a gente não entende isso, a gente vive nessas ilusões externas do ego. Aí você se confunde, esquece do essencial. É o que o Superi falava, né? O essencial é invisível aos olhos, só se pode ver bem com o coração. Quem lembra de onde saiu essa frase? Pequeno Príncipe. Então, aqui, depois da pandemia, a gente teve que parar. Olha que coisa, quando a pandemia, vamos falar assim, explodiu no mundo, né? Porque 2019 ela surgiu ali na China e tal, dia 31 de dezembro a coisa assim intensificou, começou a se falar, e com a Itália, né, era o epicentro, depois começou a expandir. Então no Brasil, oficialmente, a gente fala que foi praticamente até do meu aniversário, dia 20 de março, que falou, vamos fechar. E aí, no Brasil, foi ali quem morava lá que caiu a ficha. Esse negócio é sério e é mais global. A gente estava com agenda, inclusive, para os Estados Unidos para julho. A gente ia fazer Estados Unidos e Canadá, de novo. Porque a gente já fez Canadá, já tinha feito Estados Unidos, nós fizemos vários tratamentos, inclusive aqui em Orlando. Eu tive uma alegria enorme de conhecer Simone, né, Silvana e amigos incríveis. Foi lindo demais como tudo ocorreu, né, maravilhoso. Mas aí parou. Então, esse é o primeiro tratamento depois desse processo todo, fora do país.
Então, para mim, em especial, é uma data simbólica muito significativa. Ah, você está aí, meu anjo? Eu estou procurando. Anjo é assim, né? Fica no cantinho, a gente nem vê, só sabe que está ali. Ai, ai. Então, assim, é uma alegria enorme. Não sei se dá para sentir isso, mas é muito bom estar aqui. E está colhendo, a gente está aqui desde antes de ontem, com vocês, e é muito bom. Eu posso dizer que é muito lindo tudo isso. Eu não queria poder falar mais, contar todas as histórias, quem sabe um dia. Mas acredite, você talvez ache que está aqui por acaso, alguns acham. Não está. Um dia você vai descobrir que não está. O último item que eu vou contar, último. Quando a gente começou, e eu duvidava muito desse processo, um amigo espiritual que nos coordena, não o Dr. Fritz, o outro, que faz essa ponte, com a espiritualidade mais sagrada, falou assim: meu filho, existe um trabalho na Terra que está sendo preparado, parece, um trabalho no mundo espiritual, que está sendo preparado há mais de 300 anos. Um grupo, parte desse grupo, praticamente metade, está na Terra encarnado, outra parte está aqui, e vai inverter. Alguns que estão aqui vão voltar, e obviamente os que estão lá, vêm para cá. É uma troca. Esse trabalho tem que acontecer agora. Foi quando ele falou assim: nós vamos espalhar, no processo das pílulas. E eu, para variar, achava que tudo loucura, não queria fazer, botei gosto ruim, falei, mas isso é muito complicado de ser feito. Então, não tem nenhum romance, não tem nenhum super-herói, não tem nada disso, cheio de receio, de dúvida, de angústia. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E ele falava: tenha calma, porque você vai entender, você vai contar essa história para as pessoas, onde quer que você vá. Para mim, essa foi uma loucura que me disse: como é que eu vou chegar num lugar que eu nunca vi na vida e falar assim: olha, tem um espírito nobre que veio conversar comigo, você vai falar que eu estou com obsessão no 5º nível, multiplicar a 3ª potência no 12º planeta, entendeu? Da constelação de Centauro. Mas isso vai funcionar. Você tenha fé e faça. E desde então eu tenho feito. E é incrível como é real isso. Primeira vez que a gente fez isso foi em Londres, num ambiente muito hostil na época, e por causa dessa fala algumas pessoas, nossa, uma coisa, e a gente começou a fazer os tratamentos nas casas das pessoas porque não tinha espaço. O movimento do ponto de vista espiritual internacionalmente é muito complicado, muito desafiador. Alguns de vocês sabem disso em termos de organização mesmo, de espaço, para se alugar os espaços, para se reunir. Não é como no Brasil, que qualquer casa, a pessoa abre até para o quintal da casa dela. É diferente, a legislação, tudo é mais complexo. E de lá para cá, quantas coisas têm acontecido? Mesmo quando eu cheguei na Itália, aquela história que a gente estava lembrando da Itália, mas que loucura. Até chegar na Itália, eu estou falando, eu organizando para as viagens, atrapalhando meu trabalho no Brasil, porque assim, esperando na época para poder definir as viagens internacionais, custou muito tempo da gente. E eu lá na questão do meu trabalho, vocês sabem, eu trabalho com palestras, com cursos, estava escrevendo, então precisava organizar a equipe. Bora, Ricardo, libera a agenda, doutor, segura. Eu chegando no final do ano, e o pessoal, libera a agenda, eu falei, mas não pode. E ele, segura. Mas segura para quê? Para onde? E a gente entra em janeiro, e eu sem organizar nada. Eu sei que o dia que ele falou, calma, que agora vai. Aí Roseli me dá notícias. Olha, olha, irmãos de Portugal e da Itália se interessaram. Então é para lá que nós vamos. Aí eu chego na Itália, que é o ponto que eu quero dizer. Nunca tinha ido lá, nessa existência não. Em outras eu sei que sim, mas nessa não. Eu chego lá, um grupo maravilhoso, cheio de carinho, reunidos. E aí eu conto essa história. Um começa a olhar para o outro, começam a se emocionar, porque o médium do grupo tinha sonhado exatamente com o espírito em questão, falando sobre o trabalho dos 300, e ele tinha comentado com todo mundo. Isso se repetia em outros lugares. Então assim, eu não tenho dúvida nenhuma, não é à toa que a gente hoje está em mais de 150 países. Então assim, como que Deus atua, é Ele que sabe. E o nosso papel, eu acredito, com todas as deficiências que a gente tem, é se conectar com essa energia nova, e deixar o processo fluir, cuidando da nossa alma, se tornando um instrumento da mão divina onde quer que você estiver. Eu acredito que a frase, gente, certa é: floresça onde Deus te plantou. Então, se você está plantado por enquanto aqui nos Estados Unidos, floresça.
Não seja um sanguessuga como muito imigrante. Você tem um compromisso com o país que te abriga, não só de tirar, mas de deixar. O Dr. Fritz já falou isso diversas vezes fora do país. Mas a pessoa só vem pensando em tirar. Ah, porque eu quero riqueza, porque eu quero não sei o quê, porque eu quero... Não, você tem que deixar. Você está aqui para devolver o que você tirou um dia, provavelmente. Então deixe, entendeu? Deixe de você, o que você tiver de melhor. Se um dia for para outro país, faça a mesma coisa. E quem vai para o Brasil tem que fazer a mesma coisa lá, porque isso é troca. Se eu vou para a sua casa, você me recebe na sua casa, eu tenho que ajudar a cuidar da sua casa. Não é tirar da sua casa, é me receber na sua casa. E às vezes a gente confunde os conceitos, né? Então cada um de nós é muito importante. And you that are American and you are living here, or you are in other country and living here, pay attention to it. You have a great responsibility, not only with you, your family, your land, but with your other people as well. Because you have a different kind of resources, maybe other parts of the world doesn't have. And sometimes we forget about it, because we're so selfish. So, love is the powerful bridge of connection. We have to embrace everything that life brings us and have enough courage, love and respect to share. A gente tem que amar e tem que ter essa capacidade de servir, não é? De compartilhar, não importa onde você esteja, onde quer que a gente esteja. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você está aqui, de alguma forma você tem vínculo com isso. Porque senão não estaria. Se você ouve a pílula e gosta, com certeza alguma coisa mexe com você, você tem vínculo. Senão você não gostaria. Como muita gente não gosta. Esse cara ri demais. As histórias são ótimas. Não. Então assim, eu pulo a sua parte do bom dia. Ninguém pode ser feliz assim o dia todo. Isso é personagem. Eu sei. É fake, agora a palavra da moda, né? É fake, não tem problema não. Pula, mas se a mensagem é boa, aproveita. É muito divertida essa história, muito divertida. Mas em algum momento mexe, vem. Eu gosto dos convertidos. Nós temos os convertidos também. Era aqueles que falavam assim, eu não suportava escutar as pílulas, fulano mandava, é muito engraçado, né? Então minha esposa, normalmente são as esposas que ouvem, né? Minha esposa ouvia, mamãe ouvia, que saco, nossa, que falta de paciência, agora eu não vivo sem. Eu lembro de uma vez lá na Bahia, a gente tinha terminado um tratamento, aí veio na fila, né, um senhor grandão, uns 2 metros e pouco grande, e aí calado, cara fechado assim na fila, e a esposa toda sorridente. Falei, hoje que eu apanho. Escuta só. E aí ela veio, toda assim, Ricardo, deixa eu te agradecer, e não sei o que, né, muito obrigado, as pílulas mudaram a minha vida. E ele com a cara fechada. E eu, nossa, mas esse cara deve estar detestando estar aqui, né, ao julgamento. De repente ele olha, gente, eu juro por Deus que foi assim, ele olha para ela e fala, fala para ele, quem foi que te enviou as pílulas? Fala, para ele. Fala para ele que você não gostava. Aí eu, que bom. Hello. É muito bom, é muito bom. Então, assim, se de alguma forma faz sentido para você, que bom, eu fico muito feliz. E os desencarnados? Né? Porque tem muita gente que escutou as pílulas e, claro, né, a fila está andando, né, de lá para cá e daqui para lá. Então muita gente retornando ao mundo espiritual e muitos continuam escutando de lá. Você me falou sobre minha mãe, recém-desencarnada, foi a segunda notícia que ela me deu, a segunda comunicação que eu tive com ela. Ela falou, meu filho, o hospital que eu estou internada, tem enfermeira que cuida de mim, e ela pediu para que você não pare de gravar as pílulas, é tão bonitinho, que a irmã dela, em Belo Horizonte, recebe as pílulas constantemente, espalha, e tem muita gente aqui que gosta. Olha que coisa. Um dia eu fui na casa de Chico, no Luiz Gonzaga, ele estava tendo uma reunião de psicografia com outro médium, e uma das mensagens, né, era para a mãe, né, que estava lá, mas eu achei tão sutil, muito delicado, o espírito falando que no mundo espiritual eles escutavam as pílulas também. Eu falei, sério? Eu falei, lógico, né? Lá escuta mais que aqui, porque tudo que vem do alto é compartilhado, porque o evangelho é universal. Esquece, Ricardo é só o carteiro, esquece. Eu sou Ricardo, João, Pedro, Joaquim, Maria, Joana, tanto faz. É a mensagem.
A mensagem é o que importa. Então pensem sempre nisso, esqueçam nomes, esqueçam rótulos, isso é bobagem. É a mensagem, é ela que transforma. Se eu estivesse aqui falando sobre ciência, de fazer pneu, ninguém estava aqui. Então não é o Ricardo, é a mensagem, é o Cristo. Sabe, esse caminho, né, esse convite à espiritualização das nossas almas. Sabe, gente, a lembrança de quem nós somos, que é o essencial. Então pensa nisso. Então hoje você não está aqui só para receber o tratamento espiritual com o Dr. Fritz ou outros amigos espirituais. Você está aqui para lembrar de quem você é. Esse é o objetivo. Você está aqui para você lembrar que você não é o seu corpo. Você está aqui para você lembrar que você não é, de repente, o problema familiar que você tem. Que você não é, talvez, as tristezas que carrega da alma, a saudade do Brasil para quem é brasileiro, ou algumas questões emocionais que você tem aqui, né, para quem é americano. Você não está aqui para lembrar disso, você está aqui para lembrar de quem você é. Um ser de luz, de paz, que tem livre-arbítrio. É uma pessoa que está aqui, que tem total condição de florescer onde Deus te plantou. Sabe, de fazer a diferença onde você está. Para você promover uma reconexão com o seu eu sagrado. E, obviamente, com aqueles que te guiam e te orientam nessa amada existência. A gente está aqui para fortalecer a nossa fé. Entende? Para entender que nós estamos aqui como instrumentos de Deus. Só isso. Só isso. E como um fluxo da luz divina, se a gente permitir que essa energia boa faça o trabalho dela, nós vamos fazer o nosso. Esse é o ponto. Porque no final das contas, meus amigos, quem se cura e quem se adoece somos nós. Às vezes a gente fica na expectativa, né? Fulano vai me curar. Ou, se fosse possível, como era bom. Deixa eu te contar que Jesus curou 10 leprosos, 9 voltaram a ter lepra. Nem o Cristo curou e permaneceu curado quem não merecia. Não existe isso, é contra a lei divina. Então quem se cura ou quem se adoece somos nós. É o que os amigos mencionam, né? Às vezes a gente vai num tratamento em algum lugar e aí fulano de tal fala: nossa, eu tive uma cura lá. Mentira. Você teve a sua cura na sua forma de viver. Lá foi o ponto final do texto. Diferente. Então você está se curando a cada dia que você levanta, cultiva um pensamento bom na hora que a negatividade chega, né? Trabalha no seu coração o otimismo enquanto o pessimismo tenta tomar conta. Você está se curando na hora que você vê alguém que precisa de auxílio e você não pensa duas vezes em ajudar, que você se coloca no lugar da pessoa. Você se cura quando você trata bem os animais, a natureza, quando a gente se importa, né, em auxiliar todos como iguais. É aí que a gente se cura. Aí aqui você colhe. O agricultor, ele colhe o dia da colheita porque ele plantou. Como é que ele vai colher se ele não plantou? Não tem lógica isso. Do mesmo jeito, às vezes a pessoa vai no lugar e fala: vou lá para ver como é que é. Né? Isso é ótimo. Vou lá, vamos ver se esse negócio funciona. Se isso é real mesmo. Esse tipo de comportamento já explica tudo sobre a sua vida e quem você se tornou. Não precisa falar mais nada. Cada um dá notícia de si mesmo. Então, tenha certeza de que todos nós é que nos curamos. O ambiente saudável, né? O ambiente saudável nos ajuda. Claro, tem como dizer que não. Né? O ambiente saudável cria a vibração que se eleva. Mas quem se adoece ou quem se cura somos nós. Faz sentido isso? E por mais que seja óbvio, a gente às vezes esquece. Então, vamos nos lembrar disso. Lá no Brasil, nós temos algumas diretrizes, né, para aqueles que participam desse tratamento, e o doutor pede que a gente reafirme isso com vocês, mais ou menos como passos para você poder seguir. E eu vou compartilhar com vocês, porque alguns vocês conseguem fazer aqui. Na verdade, acho que todos. Porque o tratamento, a gente chama esse tratamento itinerante, esse tratamento que vai num lugar. Infelizmente, não tem como a gente voltar aqui diversas vezes para ver como é que você está. Está tudo bem? Seria o ideal, né?
Mas por enquanto a bilocação não está no nosso plano, entendeu? De habilidades especiais. O cinturão das habilidades. Então, não dá, demora um pouquinho. Então, como é que você permanece conectado? Item 1, as pílulas. Ouça as pílulas. Se realmente você gosta do trabalho, tiver curiosidade, ouça as pílulas. E para você que é americano, nós temos a versão delas em inglês. Não sei se você já conhece. São mensagens, né, que nós gravamos todos os dias. E tem a versão em inglês no nosso aplicativo. Have an app. Então você pode baixar em inglês, eu ouvi em alemão, italiano, espanhol. Todos os voluntários traduzem para você, para que todo mundo se conecte. Então é tudo feito com muito amor e carinho. Então a pílula, ela foi, muita gente não sabe, mas a primeira função da pílula foi manter as pessoas que eram tratadas no tratamento unidas. Porque depois que a gente começou a expandir, não tinha como voltar no mesmo lugar diversas vezes. Então a ideia é que a pessoa ouvisse pílula. Tanto que o nome pílula, já me perguntaram, por que você deu o nome de pílula? Não fui eu que dei o nome de pílula. Ele veio do alto. Assim, vai se chamar pílula. Então, é a pílula. Quem aqui falando nisso escuta as pílulas, só para ter uma ideia? Oh, que lindo, que bom. Mas alguns não conhecem. Sugiro muito carinho, se você achar que faz sentido, pelo menos para você conhecer, ouça. São mensagens de 5 a 6 minutos. Não vai tomar muito do seu tempo. Todos os dias. Quer ver que interessante? Daqueles que ouvem a pílula, quem aqui já teve a sensação de que a pílula foi gravada para você? Levanta a mão. Entendeu? Porque foi. Quantas vezes, gente, eu vou gravar a pílula com um tema e aí desvia completamente, perdi a sequência. E aí eu já entendi, vai para o endereço certo, sempre chega. Impressionante. A gente só recebe os feedbacks. Quantidade de pessoas que iam se matar, não estou exagerando, não é uma força das pessoas, iam se matar. Estou falando porque assim, normalmente as pessoas que iam se matar, como é que elas falam? Elas me abraçam e falam no meu ouvido. Cansei de me assustar, a pessoa está lá sorrindo, e dá um abraço. Olha, eu ia me matar, viu? Eu não assim, não vai mais, né? E a pílula chegou na hora. Tinha uma moça lá em Juiz de Fora que ela bebeu o veneno e chegou a pílula na hora. E veja, falando suicídio. A ver, me conta em Juiz de Fora. Então assim, não é por acaso. Por isso a sugestão carinhosa. Ouça a pílula. Então não saia daqui hoje ou baixe o aplicativo, porque, gente, é tudo gratuito, viu? O IRM oficial. Então, você ouve. Aí você vê se faz sentido para você ou não. E se puder, compartilha com outras pessoas. A gente tem uma base de ouvintes muito grande, de pessoas que estão no exterior, né? Principalmente que muita gente às vezes sente saudade do Brasil, no nosso caso brasileiro, né? Mas outros imigrantes têm dificuldades com tudo, né? Documentação, com a questão financeira, aceitação, integração, né? Então, de repente, para você pode ajudar bastante. É o que eu mais desejo. E mesmo que você não tenha essa dificuldade, às vezes tem outras, né? Talvez possa ser útil. Tá bom? Segundo ponto. Esse imprescindível. Façam urgente o Evangelho no lar. Esse eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Levanta a mão quem faz o Evangelho no lar aqui. Você viu o volume de quem não faz? E tem muita gente que conhece o Evangelho e não faz. Eu queria de verdade fazer um dia, a gente podia botar isso na pauta, podia fazer uma palestra sobre o Evangelho no lar, para você entender o que é o Evangelho no lar. Vocês não têm ideia do que o Evangelho no lar faz na vida de uma pessoa. Não é só para você estar estudando o Evangelho, é a parte vibracional, é o invisível. Muda, protege a sua casa, a sua vizinhança. Cara, é uma coisa absurda. Então, fazer o Evangelho é crucial. A forma, você vai determinar, né? Porque a forma é da sua crença, né? Você pode fazer o Evangelho lendo Bhagavad Gita, você pode fazer o Evangelho lendo a Bíblia, você pode fazer o Evangelho lendo Tao Te Ching, você pode fazer o Evangelho lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Você acha que Deus está preocupado com o livro que você lê? Preocupado é com a transformação que vai na sua alma, isso é o que vale, não é? O importante é isso, mas o Evangelho é crucial, é você ter um momento, no mínimo, que é muito pouco, uma vez por semana é muito pouco, uma vez por semana com a família toda, porque cada um tem uma coisa para fazer. Eu faço o Evangelho quase todos os dias, porque é aí que você se fortalece, que alimento. Você não toma banho, você só toma banho uma vez por semana, né?
vai. Please take a shower. I beg you. Little bit more. Só uma vez por semana? Não vai, né? Você vê, se você cuida do seu corpo todo dia, aí você vai cuidar da sua alma uma vez ou outra. Olha que coisa sem sentido. A conta não fecha. É lógico se você pensar assim. Você escova lá os dentes todo dia. Faz lá, faz seu asseio todo dia. Aí você vai cuidar da sua mente, não, porque agora tem evangelho. Aí a pessoa fala, agora eu vou para a igreja. Tá, mas os outros dias? Você não pode ficar morando numa igreja, num lugar, nem se trata disso. Então, qual que é o templo maior? Seu corpo. E qual que é o exercício maior de fé? Sua vida. Então, cada lugar em que você estiver, vai ser uma forma de você cuidar de você. No trânsito, na sua casa, na escola, e assim por diante. Então, segundo ponto, faça o evangelho logo. Tenho certeza, se alguém tiver dúvida de como faz o evangelho, perguntar para Simone, o pessoal aqui do Luz Infinita, eles vão te explicar. É simples e maravilhoso. 3. Participe, e isso aí, pelo que eu estou vendo, a maioria imagino que o faça, de algum grupo que se afinize ao seu coração e que trabalhe o desenvolvimento espiritual. A lógica é assim, gente, sozinho não dá. Para a maioria de nós não. Nem Jesus, nem o Cristo fez a sua missão sozinho. Não sei se vocês consideram maior do que ele. Para tentar, não vai. Você pega um pedaço de madeira, gravetinho, e você quebra ele sozinho. Se você pegar vários gravetos, a gente não consegue quebrar. Então assim, seja aqui no Luz Infinita, que eu vi a Simone ontem falando da programação, deu vontade de mudar para cá para poder frequentar os pastores. Adorei. Você falando ontem no finalzinho, meu diálogo interno, falei, gente, que maravilha. Olha que programação rica que tem aqui. Mas enfim, às vezes você pode, não sei se você vem de outro estado, se mora em outro lugar, mas eu tenho certeza que você vai ter um local que você fala, aqui eu me sinto em casa. Entendeu? Pode ser uma igreja, pode ser uma casa espírita. Isso não importa. Importa o que se comunica ao seu coração. Mas vá, porque, gente, fortalecer essa fé é muito importante. Aí eu vou pedir licença para falar para os brasileiros em especial, que estão fora de casa. Vocês então nem se falam. Você já está fora da sua casa habitual, do seu país. Então é muito importante a conexão, entendeu? Não necessariamente com o brasileiro, mas a conexão. Por quê? Porque a gente precisa. Porque tem dia que a gente levanta triste, você está chateado, não é? Às vezes você sozinho não vai, mas você tem um grupo de amigos. Olha o nosso caso aqui hoje. Eu tenho certeza que mesmo que a gente não tenha levantado muito feliz, se você vê num ambiente desse, você se fortalece, não fortalece? É essa a ideia. Né? Então todos nós precisamos encontrar lugares que a gente se sinta unidos. E eu tenho certeza que vocês, americanos, queridos, que estão aqui junto conosco, né? Espero que vocês gostem desse ambiente. Você vê que lindo, aqui tem as atividades em inglês, né? Eu vi que vocês têm as atividades em inglês, vai acolher todo mundo. Good. Muito bom. E é isso, a gente vai se ajudando, sabe? É uma troca. Então, terceiro item. Para quem se interessar, tem um quarto que tem o estudo das emoções, que é feito toda terça-feira, às 8 horas da noite, horário do Brasil. Não é isso? Toda terça, às 20 horas, horário do Brasil. Então tem um grupo que estuda o desenvolvimento das emoções, para cura de dentro para fora. E aí ele é feito, obviamente, pela internet para isso, para que pessoas do mundo todo se conectem. Então, às 8, às terças-feiras, as pessoas se conectam. Qualquer dúvida, depois você passa para isso aí. A Rô passa para vocês, para aqueles que tiverem esse interesse em participar. Eu iria. Você está em casa. Se você não tiver uma atividade, né? E tem a gravação, você pode assistir a gravação. A ideia é você não se sentir sozinho. E o último item, não menos importante, faça o bem. Procure um trabalho assistencial. Nada vai acelerar tanto o teu processo de conexão do que isso. Isso que é bem interessante. Quem aqui está se sentindo bem tratado aqui hoje? Levanta a mão. Foi bem tratado? É bom estar aqui hoje? Ótimo. Você imagina o prazer deles que estão organizando. É bom receber uma bênção, mas te garanto que é 10 vezes melhor que outras. E é dando o que você recebe. Então pensa nisso. Eu sei que você deve ter seu problema, eu sei que você deve ter sua dificuldade, mas aqueles que mais doam normalmente são os que mais problemas têm. Chico trabalhou até os 92 anos ao quebrado. Estava lá enquanto podia, até 4, 5 horas da manhã, recebendo pessoas que ele nunca tinha visto na vida, só para dar um abraço.
Então, assim, encontre um lugar em que você possa ser útil. Pelo prazer de servir. É uma troca. Aí você vai começar a ver a cura acontecendo. Suas emoções, generosidade, autoconhecimento, né? Você leva isso para sua família no Evangelho, é um tudo. Então, pílula, o Evangelho, um grupo para você fazer parte, que é muito importante. O que mais? Quem lembra? A reunião das emoções, que é na internet, e a prática da caridade. Veja, não é nada que você não possa fazer se não quiser. Lembre-se, é simples. É o que eu estava falando ontem para quem participou, né, da nossa palestra sobre meditação. Cuidado, porque às vezes o que é simples o povo não dá valor. O que é simples, só isso? Entendeu? Ontem eu brinquei, falei que se meditar para funcionar, se eu tivesse dar 3 pulinhos, fazer umas coisas diferentes, o povo queria mais. Aqui se eu começasse falando, vai virar cambalhota agora. Aprenda a dar um salto de 3,5 metros. Você vai acessar seu eu sagrado. Não, você fala, Evangelho. Olha que lindo. Tá vendo? Você pode ser útil online. Ô gente, não é possível. E agora? Qual a desculpa? Você viu que o cerco está se fechando. Ai, você está almoçando e sendo útil, não entendeu? Não tem jeito. Só se não quiser. E aí a grande cereja do bolo, para quem tem, principalmente as crianças e os adolescentes, ouçam as nossas pílulas zinhas. Nossa amada, eu vou gravar com tanto carinho, as pessoas fazem com tanto carinho, está lá no aplicativo. Lá no aplicativo. As crianças não ficaram esquecidas. Então assim, é isso, um todo. Sabe? E essa vibe que vocês estão tendo aqui, é o que a gente vê em qualquer país que a gente vai. É a mesma coisa, estou te falando, é família. É família. Então estamos juntos, construindo um novo mundo do lado de fora, a partir da construção de um novo mundo aqui dentro, né? Em que há amor, compaixão, respeito às diferenças, e a gente procura, né, com diálogo, sempre se entender, né? Caminhar de uma maneira serena, certo? Para finalizar, a gente para a segunda parte, o doutor sempre pede para compartilhar com vocês esses detalhes especiais sobre, agora falando do tratamento em si que vai acontecer lá dentro. É natural que quem vem pela primeira vez tenha suas expectativas, super natural, eu também teria. Então, o que acontece? Qual que é a sugestão? É uma sugestão meio desafiadora, mas eu vou passar. Evite ter expectativa demais. Vou te explicar por quê. Porque muitas vezes o que você vai receber não é o que você quer, é o que você precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. Às vezes coincide, às vezes não. Mas garanto que você vai receber o que você precisa. Só para vocês terem ideia, a gente já me falou diversas vezes, 70% a 80% de tudo que vocês recebem é agora, não é lá dentro. Só que você não sabe disso, a maioria nunca sabe disso. É na hora da nossa fala. Às vezes eu vou terminar ele, fala mais. Não terminou de atender todo mundo. Fala mais. É agora. Não sei se tem médios videntes aqui, se tiver já deve ter percebido. Como é que funciona? Enquanto a gente vai fazendo a nossa fala, de acordo com o tamanho da plateia, normalmente eu já percebi, são de 5 a 10 amigos que vão passando um por um na sua frente. Só prestando atenção, vão passando um por um. Eles vão vendo a ficha. Cada um de nós tem uma ficha, a gente não sabe, mas assim funciona. É tipo uma... Como é que é o nome? É um prontuário. É um crachá, é uma crachá. É um crachá, então é uma fichinha, é assim mesmo, fica na nossa frente. E aí tem lá o seu nome. Eu vou criar uma situação aqui, mas é real isso, parece engraçado, mas é real. Tá logo aqui. Sei lá, Mariana. Tá lá a fichinha da Mariana. Ele tá passando na frente, ele tá lendo lá. Mariana. Veio aqui em busca de alívio para dor, sei lá, na dor nos braços. Tá doendo muito. Aí pula uma linha parágrafo. O que me dá medo é o parágrafo, sempre. Daqui tudo bem. É o parágrafo que é o problema. Mariana. Mulher, sei lá, volúvel, má filha, reclama de tudo, se queixa o tempo todo, entendeu? Vive aventuras que não deveria, irresponsável, tá aqui sem fé. Aí,
Sugestão? Deixa eu sofrer mais um pouquinho. Tô falando sério. Às vezes tem a sugestão, alívio parcial, mas vai voltar a doer se não mudar moralmente. E é assim, porque como que você vai ter resultado se você não fez por... Estou te falando, ninguém colhe onde não plantou, isso não existe. Isso não existe. Às vezes está lá, do lado da Mariana, a Joana, a amiga dela que trouxe ela, Joana, está aqui muito preocupada com a vozinha que está doente em casa, quase desencarnando, e tem problemas financeiros graves, está desempregada. Aí, fulaninha, parágrafo, mulher de fibra, boa filha, um exemplo, né? Um exemplo, imigrante, está aqui há muito tempo, mas cuida da avó, falta recurso devido a um problema de existência anterior, mas tem cumprido o seu papel habilmente, nunca deixa de orar, faz o bem às outras pessoas, inclusive essa amiga do lado teimosa, que é a Mariana. Sugestão, alívio imediato da vozinha, intercessão para encontrar um trabalho. Então assim, não dá para saber. Por isso que não tem como saber, eu tenho a menor ideia. Eu só sei que você recebe o que você precisa. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então se entregue. Às vezes ele conversa com todo mundo, às vezes ele não conversa. Às vezes ele conversa com um, não conversa com o outro. Então só estou avisando que às vezes a pessoa fica chateada, não fique. O fato dele falar com você não quer dizer que isso é um bom sinal nem mal. Não quer dizer nada. Eu já vi gente que ele conversou e a pessoa não teve efeito físico nenhum. E teve casos que ele não conversou que melhorou o pé, melhorou perna, melhorou problemas internos. Olha, tem cada caso, não vou nem entrar no mérito aqui, senão tem expectativa demais. Mas tem cada caso de exame antes e depois. Então assim, esquece isso. Esteja apenas receptivo, só isso. E eu tenho certeza que você vai levar o que você precisa. Não tenho dúvida nenhuma, você vai sair daqui hoje melhor do que você entrou, né? Porque tudo que vem de Deus é por Ele, então a gente confia, né? A gente coloca na mão dele e segue, tá bom? E aí a última questão, eu sei que vão ser chamados grupos, né? Então a gente pede que aqueles que ficarem aqui evitem a ansiedade, vai chegar a sua hora, curte estar aqui, vai ter atividades para vocês enquanto vocês estiverem aqui, vai se curando aqui. E aqueles que forem atendidos, a gente pede que voltem, não vão embora, porque o melhor está no final. Sempre o doutor faz um fechamento, é lindo demais. Então, se você puder esperar até o final, né, eu acredito que vai valer muito a pena. Então, vale a pena você deixar o celular desligado, a partir de agora, sabe? Avisar um pouquinho, olha, eu vou ficar off um pouquinho, que é para você ficar inteiro aqui. Depois você é do mundo de novo. Né? Mas agora, fique bem. Por quê? Porque se você estiver bem, você vai ficar melhor para se doar para quem você ama. Entende? É só por isso. Porque senão a gente fica meio dividido, né? Vai lá, lógico, tem previsto outra coisa. Mas se for possível, eu acredito que você vai ter uma experiência mais rica, né? Uma experiência melhor. Não vai demorar muito, eu creio. E tudo vai fluir da melhor maneira possível. Tá bom? Olha, é porque é inviável, né, nesse momento, mas se eu tivesse podendo fisicamente, eu queria dar um abraço em cada um de vocês. Então, por favor, sintam-se abraçados. Big hug. Bem apertado aí. Muita luz, muita paz para você, para sua família. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. Que o Senhor da vida permita que a gente possa se ver em novas oportunidades, né? Não é isso? Eu estou vendo os livrinhos aqui, tinha falado, para agradecer as pessoas que estão lá adquirindo os livrinhos, porque já ajuda aqui a instituição, né? E também porque muitos de vocês já têm nos ajudado. Eu fiquei tão feliz, fiquei surpreso. Nem te falei isso, mas fiquei surpreso, está falando cá, a quantidade de pessoas que já fazem parte dos outros projetos nossos, né? Aqui, alunos de outros cursos, muito obrigado a vocês. Porque é real, né? Lá as instituições, a dona Marília que cuida das doações, então assim, não fosse por vocês não seria possível. E quando a gente criou o Instituto Namastê lá no Brasil, o foco era esse, era não receber doação de ninguém, de poder público, nem de ninguém. A ideia era essa, a gente vai se manter. Por quê? Porque a gente tem a liberdade de ajudar todo mundo sem preconceito. Então a gente auxilia todos os tipos de pessoas que precisam, sem ficar com essa coisa, sabe? De, isso é do lugar tal. Mas isso aqui o político não quer. Não, isso aqui a igreja, não existe isso. Todas as pessoas, trabalhos sérios, sociais, corretos, que provam pra gente que tem realmente uma postura correta, a gente podendo auxiliar, a gente auxilia. Então, minha gratidão antecipada aí a todos vocês que fazem o seu possível. Tá bom? Então, até já. Até breve. Até muito breve.
nós vamos se manter aqui nesse salão até que os voluntários venham e chamem vocês. Eu vou pedir para a Tassi, deixa eu apresentá-la. Peraí, tá. A Tassi é analista existencial, especialista em evolução humana, trabalhadora voluntária da Falange do Bem, e ela está aqui com todo o amor para servir e auxiliar na ampliação da consciência e harmonização durante o tratamento. Então, enquanto vocês não forem chamados, a Tassi vai estar aqui mantendo a vibração e a conexão com o trabalho espiritual, tá bom? Obrigada. Bota a musiquinha.